Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal Matemática é Prática. Na aula de hoje estarei falando com vocês sobre a multiplicação com números naturais. Vamos falar das ideias que estão associadas à multiplicação, vamos falar também das propriedades que estão relacionadas a essa operação. Vamos à primeira ideia que está associada aqui à nossa multiplicação? Então temos aqui multiplicação associada à ideia de adicionar parcelas iguais. O que quer dizer isso? Eu trouxe um exemplo para que fique melhor para vocês compreenderem. Qual é o preço de um relógio que está sendo vendido em 3 vezes de R$ 28? Então, nós temos um relógio que está sendo vendido em parcelas de R$ 28, em 3 parcelas de R$ 28. Como que nós podemos resolver, calcular aí quanto que é o preço desse relógio? Então, nós podemos adicionar 3 parcelas de 28, ou seja, nós podemos somar 28 mais 28 mais 28 e ver o nosso resultado. Ou podemos resolver também pela multiplicação na forma simplificada, porque a multiplicação nada mais é do que uma simplificação da adição. Então, nós podemos fazer também resolvendo pela multiplicação, ou seja, nós vamos fazer 3 vezes 28. Então, 3, sinalzinho de vezes, o 28. Então, das duas formas, nós vamos obter o resultado. Então, vamos fazer o primeiro, adicionando, somando as 3 parcelas. Então, nós podemos fazer 28 mais 28 mais 28. Então, nós temos aqui, 8 mais 8, 16. 16 mais 8, 24. Fica com 4 unidades e sobe 2 dezenas. 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8. Então, 84 é o preço do relógio. Vamos fazer agora pela multiplicação. 3 vezes 8, eu tenho 24. Fico com 4 e sobe 2 dezenas. 3 vezes 2, 6. 6 mais 2, 8. Então, obtivemos também o 84, mesmo resultado. Então, significa que as duas formas nós podemos chegar ao mesmo resultado. Porém, a multiplicação ela é mais fácil, da gente chegar ao resultado do que na adição. Se eu tivesse mais parcelas, se eu tivesse 10 parcelas de 28, por exemplo, aí a minha conta ficaria muito grande para eu estar fazendo pela adição. Por isso, surgiu a multiplicação para simplificar essa adição. E agora vamos colocar os nomes especiais aqui na nossa multiplicação. Então, aqui nós temos o primeiro fator e aqui nós temos outro fator. E a multiplicação desses dois fatores, vamos ter como resultado o produto. Ok, pessoal? Então, sempre que a gente estiver multiplicando uma quantidade de vezes por outra quantidade, a gente pode fazer pela adição. Então, nós estamos adicionando parcelas iguais, mas podemos fazer pela multiplicação, que é a simplificação desta adição. Então, vamos colocar a resposta do nosso probleminha. Então, qual é o preço do relógio que está sendo vendido aí em 3 vezes de R$ 28? Resposta, o preço do relógio, R$ 84. E vamos para a próxima ideia que está relacionada aí à multiplicação. Agora vamos então à segunda ideia da multiplicação relacionada aqui à disposição retangular. Pense um pouquinho aí na sala de aula de vocês. A sala de aula de vocês sempre tem mais carteiras do que fileiras, Geralmente tem 4, 5 fileiras e mais carteiras, no caso às vezes 6 carteiras, 7 carteiras. Então é uma disposição retangular. A sala geralmente é no formato de um retângulo, onde a largura é menor que o comprimento. Então, vamos ver um exemplo que eu trouxe. Esses quadradinhos aqui, a gente pode olhar embaixo, nós temos, se a gente contar o comprimento, nós temos 9 quadradinhos. E aqui na altura nós temos 4 quadradinhos. Poderíamos pensar que aqui seria 9 metros e aqui 4 metros. Quantos quadradinhos eu teria aqui? Eu teria que contar, um por um, contando 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Mas na forma da multiplicação, nós simplificamos isso fazendo a continha de multiplicação. O que nós podemos fazer? Nós podemos fazer 9 vezes 4 ou 4 vezes 9. Com isso, nós vamos estar achando, a quantidade de quadradinhos que nós temos aqui. Então, nós podemos fazer, 4
vezes 9, e aí nós vamos ter, né? Lembrando aí da tabuada, para se fazer conta de multiplicação, tem que estar por dentro aí da tabuada, né? Então, 4 vezes 9, 36. Então, significa que eu tenho 36 quadradinhos aqui. Igual eu falei das carteiras da sala de aula. Se você tem 5 fileiras na sua sala de aula e 7 carteiras em cada fileira, por exemplo, então nós vamos ter 5 vezes 7, 35 carteiras. Então, isso que quer dizer está relacionada aí à disposição retangular. Vamos para a próxima ideia relacionada à multiplicação. Então, agora vamos à ideia da multiplicação associada a número de possibilidades ou combinações. Pessoal, vamos agora então ver a multiplicação associada a número de possibilidades ou combinações. E veja o exemplo que eu trouxe. Em uma lanchonete são servidos 4 tipos de suco: laranja, abacaxi, limão e manga. Eles são servidos em copos de 3 tamanhos: pequeno, médio e grande. Quantas são as possibilidades de escolha ao pedir um suco? Então, chegamos nós, né, na lanchonete e vamos olhar o cardápio. Tem 4 tipos de suco. E a gente vê também que tem as possibilidades do copo pequeno, médio ou grande. Então, como que a gente pode pensar para estar calculando as possibilidades que vamos ter aqui em relação a esses sucos? Como que a gente vai poder fazer o pedido desse suco? Se eu pensar na laranja, né, suco de laranja, eu posso pedir ele nos 3 copos, né? Eu posso pedir no copo pequeno, posso pedir no copo médio e posso pedir ele no copo grande. Então, laranja, eu vou ter no copo pequeno, laranja médio, laranja grande. Então, só aqui nós já temos 3 possibilidades. Se eu pegar o abacaxi, também vou ter essas 3 possibilidades. Limão, também. Manga, também. E para resumir essa continha, a gente vai fazer a multiplicação. Então, vamos pegar os 4 tipos de suco e multiplicar pelos tamanhos de copo, né? Pelos 3 tamanhos de copo. Então, nós temos 4 sucos e vamos multiplicar por 3 copos, né? Copo pequeno, médio e grande. Então, 4 vezes 3, nós vamos ter 12 possibilidades. 12 possibilidades ou 12 combinações, né, do copo pequeno, médio e grande com cada um dos tipos de suco. E um outro exemplo que a gente pode pensar também: Maria tem 5 shorts e ela tem 8 brusinhas. Quantas combinações diferentes aí de roupas, né, ela pode estar fazendo aí com um short e uma brusinha? Então, se ela tem 5 shorts e 8 brusinhas, a gente pode fazer 5 vezes 8 e vamos ter 40 combinações que ela pode estar formando aí com os seus 5 shorts e 8 brusinhas. Vamos agora para a última ideia relacionada à multiplicação? Então, agora vamos ver a multiplicação associada à ideia de proporcionalidade. Vamos acompanhar o exemplo? Com 1 metro de tecido, é possível fazer 2 blusinhas. Quantos metros de tecido gastarei para fazer 20 blusinhas iguais a essa? Então, montei aqui para vocês o esqueminha. Temos metro e blusinhas. Então, com 1 metro de tecido, eu consigo fazer 2 blusinhas. E a pergunta é: para fazer 20 blusinhas, quantos metros de tecido eu gastarei? Então, aqui nós temos que descobrir 2 vezes qual número que eu vou obter o 20. Então, 2 vezes 10, a gente obtém o 20. Então, da mesma forma que multipliquei esse lado por 10, para que seja proporcional, a gente tem que multiplicar o lado de cá também por 10. Então, eu faço 1 vezes 10, 10. Então, quer dizer que eu vou gastar 10 metros de tecidos para fazer 20 brusinhas. Coloquei aqui embaixo também um segundo exemplo para vocês pensarem um pouquinho. Ó. Com 3 metros de tecido, eu consigo fazer 6 brusinhas. E com 9 metros de tecido, quantas brusinhas eu consigo fazer? Da mesma forma que a gente pensou no de cima, a gente vai pensar aqui embaixo também, né? Então, ó, 3 vezes qual número que eu consigo obter o 9? 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9. Então, da mesma forma que eu multipliquei por 3 desse lado, para que fique proporcional, eu tenho que multiplicar do outro lado também por 3. Então, 6 vezes 3 eu tenho o 18. Quer dizer, então, que com 9 metros de tecido, eu consigo fazer 18 brusinhas. Espero que vocês tenham entendido essa parte. Agora, nós vamos ver as propriedades relacionadas aí à multiplicação.
Pessoal, então as propriedades agora da multiplicação. Primeira propriedade que nós vamos ver é a propriedade comutativa. Então, essa propriedade quer dizer que na multiplicação, trocando-se a ordem dos fatores, isso não vai alterar o nosso resultado final, ou seja, o nosso produto. Então, vamos lá. 27 vezes 3, nós vamos obter 81. E 3 vezes 27, também nós vamos obter 81. Então, invertemos as parcelas, porém o nosso resultado será o mesmo. Ou seja, 27 vezes 3 é igual a 3 vezes 27. E se você tem dúvida aqui, vamos fazer a continha, ó. 3 vezes 27, qual que vai ser o nosso produto? 3 vezes 7, 21. Fica 1 e vai 2 dezenas. 3 vezes 2, 6. 6 mais 2, 8. Então, nosso produto realmente é 81, comprovado. Vamos para a próxima propriedade. Pessoal, então agora vamos ver a propriedade do elemento neutro da multiplicação. E qual que é o nosso elemento neutro da multiplicação? É aquele que não altera o resultado final. Então, o 1 é o nosso elemento neutro da multiplicação, porque toda vez que eu multiplico o 1 por qualquer número, ou qualquer número pelo valor 1, eu vou obter o próprio número. Então, ó, 1 vezes 8, eu vou obter o resultado 8, né? O produto nosso será 8, porque eu fiz uma vez o 8, uma única vez o 8, então 8. Quando eu faço 4 vezes o 1, quer dizer que eu vou estar adicionando o 1 4 vezes. Eu fiz 4 vezes esse número, 4 vezes o 1. Então, eu somei 1 mais 1 mais 1 mais 1, que deu 4. E aqui, 55 vezes 1, então eu vou obter 55. E aqui embaixo nós temos a propriedade do elemento nulo. Qual é o elemento nulo da multiplicação? É o zero. Porque toda vez que eu multiplico um número por zero ou multiplico zero por qualquer número, eu vou obter como resultado o zero. Ó, 5 vezes o zero. Quando eu estou multiplicando 5 vezes esse zero, quer dizer que eu estou adicionando, somando esse zero 5 vezes. Então, 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0 vai obter resultado zero. Então, vamos colocar aqui. 5 vezes 0, então, é 0. 0 vezes o 9. Quer dizer, nenhuma vez o 9. 0 vezes o 9. Então, eu vou obter resultado zero. Então, aqui, 50 vezes o zero, eu vou obter o zero. Aqui nós já vimos duas propriedades, né? Do elemento neutro e a do elemento nulo. Vamos para a próxima. Agora vamos ver a propriedade associativa da multiplicação. Essa propriedade ela é utilizada quando se multiplica 3 ou mais fatores. Nesse exemplo, nós temos 2 vezes 5 vezes 14. Então, aqui nós podemos associar as parcelas ou fatores, né? 2 vezes 5, 10. 10 vezes 14... Quanto que nós vamos ter aqui de resultado? 10 vezes 14, nós vamos ter os 140. Sempre que temos multiplicação por 10, 100 ou 1000, a gente só acrescenta no próximo número o zero desse número, né? 10 vezes 14, então no 14 eu vou adicionar apenas o zerinho na frente e já vai ficar pronta a nossa resposta. Desse lado, nós podemos ainda fazer outra associação. Aqui nós temos a associação do 2 com o 5. Aqui nós podemos fazer do 5 com o 14. 5 vezes 14, se você não souber, você pode fazer a continha. Então, 5 vezes 14, eu vou ter como resultado o 70. E vezes 2, vou ter como resultado, então, o 140. 2 vezes 70, 140. E ainda podemos fazer uma última associação. Nessa parte, nós podemos fazer 2 vezes 14, que eu vou ter 28. E multiplicar pelo 5. Então, 28 vezes 5 igual a 140. Então, nós associamos aqui de 3 formas diferentes os números e obtivemos o mesmo resultado. Agora, vamos para a última propriedade associada à multiplicação. Agora, vamos à propriedade distributiva da multiplicação. E essa propriedade, como que ela ocorre? Ela ocorre quando a gente multiplica um número natural por uma adição ou por uma subtração. Vamos ver o exemplo? Quando eu tenho aqui, ó, 5 vezes 12 mais 3, quer dizer, eu estou multiplicando um número natural por uma adição.
Então, significa que eu vou multiplicar o 5 por cada número que está dentro do meu parênteses. Ó, 5 vezes 12. E vou somar vou multiplicar também o 5 vezes o 3. Então, multiplico aqui também. Então, 5 vezes o 3. E aí, vou resolver. 5 vezes 12. Quanto é que nós vamos ter? 60. Mais o resultado de 5 vezes 3. 5 vezes 3, 15. Então, quanto que vai dar o nosso total? 60 mais 15, eu vou ter 75. Agora, vamos ver do outro lado. Aqui nós temos 6 que multiplica 9 menos 8. Quer dizer que, então, o 6 vai estar multiplicando o 9 e também o 8. Então, nós vamos fazer 6 vezes 9, 6 vezes 9 e agora menos, por causa do sinalzinho que tá aqui de subtração, menos. E vamos fazer o 6 vezes 8. 6 vezes 8. E agora vamos ter como resultado do 6 vezes 9, 54. Menos 6 vezes 8, 48. E agora vamos ver qual vai ser o nosso resultado final. 54, eu tiro 48, vai ficar 6 de resto. Então, aqui nós resolvemos, multiplicamos e fizemos a subtração. Aqui nós multiplicamos e fizemos uma adição. Então, essas foram as duas situações aqui relacionadas à propriedade distributiva. E essa propriedade vocês vão estar usando bastante no 7º ano, quando estiver resolvendo equações de 1º grau. Então, é bom aprender direitinho ela aqui já nas atividades relacionadas do 6º ano, para que vocês possam utilizar ela aí no 7º ano, né? E a associativa também, que a gente acabou de ver também, vocês vão usar bastante também no 7º ano. Essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham aí gostado, que tenham aprendido um pouco mais aí sobre a multiplicação. Essa vai ser a nossa parte 1. A parte 2 eu estarei resolvendo problemas e continhas com vocês. Conto com vocês na próxima aula. Fiquem com Deus, um abraço a todos.